Então, gente, vamos lá. Momento de perguntas e respostas. Primeiramente, quero agradecer, Thiago, pelo ter aceitado o convite. Em nome da nossa UMP, como membro da diretoria, deixo aqui os nossos agradecimentos. Deus abençoe e continue iluminando aí no ministério. Eu separei algumas perguntas, meus irmãos, e algumas delas já foram respondidas no decorrer da mensagem, no decorrer da palestra. No entanto, nós as faremos novamente de maneira um pouco mais específica. Então, nós vamos iniciar aqui. Essas perguntas nós disponibilizamos no Google Forms para que membros da UMP as fizessem e nós trouxéssemos elas aqui para o Thiago responder. Se o Thiago responder. E nós separamos 5, então nós as faremos aqui a você e logo em seguida nós abriremos também ao público para que eles também façam suas perguntas, porque há perguntas aqui que possivelmente não sanam algumas dúvidas do pessoal. Então, Thiago, a primeira pergunta que nos foi enviada e que nós selecionamos é: como lidar com um ambiente de trabalho que seja hostil à minha fé? Existem alguns trabalhos que possuem algumas agendas, né? E aí isso pode ser algum tipo de perseguição. O cristão pode ter diversas formas de perseguição ou de hostilidade. Pode ser direta, quando seus colegas de trabalho sabem que você é cristão e te perseguem por isso. Pode ser de formas indiretas, quando o trabalho possui toda uma agenda que é contrária à sua fé, aos seus valores, seus princípios. Em qualquer um dos casos, eu acredito que é sendo fiel a Deus, fazendo sempre o seu melhor trabalho, a ponto de que, se tornar insustentável a permanência naquele trabalho por conta daquilo que nós já ponderamos, da questão do teu corpo, do teu físico, se é um trabalho que só te aflige, só te oprime, e você não consegue desempenhar aquele trabalho para a glória de Deus, eu recomendaria ao irmão ou à irmã que está sofrendo tal hostilidade no trabalho a procurar um outro trabalho, orar ao Senhor e mudar-se de trabalho. Eu não viria isso como uma fuga, um abandono de, não, você tem que ficar lá até o fim, porque vai que eles se convertam. Nós devemos nos lembrar que, às vezes, o nome do Senhor é glorificado na condenação de ímpios também, não somente na salvação destes. Então, às vezes a gente pensa, evangelizei tal pessoa, ela se converteu, o nome do Senhor foi glorificado. Evangelizei e evangelizo aquela outra pessoa, ela não se converte. Nossa, o nome do Senhor não foi tão glorificado ainda, quem sabe no futuro. Não, é glorificado em ambos. Para alguns nós somos cheiro de perfume agradável e para outros nós temos cheiro de morte. Por que Paulo usa essa figura, né? Cheiro de morte. Porque incomoda. Quando você sente o cheiro de carniça, de algo morto, de algo podre, não é algo confortável, é algo que te incomoda, você quer se afastar daquilo. É assim com o cristão no mundo. Nós, quando seguimos a palavra do Senhor, seguimos os seus princípios, não vivemos para nós mesmos, mas para o Senhor, para algumas pessoas nós nos tornamos como morte mesmo. Cheiro desagradável. E aí uma forma de talvez ela se livrar da gente seja nos perseguindo. Então persevere na sua fé, no seu trabalho, aguente até onde você puder. Se tornar insustentável, eu diria que não haveria problema algum em sair e procurar um outro trabalho legítimo. É interessante a gente lembrar que há 2 tipos de perseguição, pelo menos, né? Perseguição física e a perseguição ideológica. Então, às vezes, só pelo fato de expormos a nossa fé ou expormos aquilo que nós acreditamos sobre várias áreas da vida, até mesmo dentro do ambiente profissional, nós seremos de fato perseguidos ideologicamente, não necessariamente sendo uma perseguição física. Então, muito bom. A segunda pergunta, Tiago, é: às vezes me sinto muito cansado mentalmente por causa da rotina corrida do trabalho. Sinto que não descanso devidamente. Como lidar com isso? Isso pode ter diversos fatores, desde a qualidade do seu trabalho até mesmo a sua alimentação, e não somente a forma como você descansa. Às vezes você tenta ali, nas horas que você tem, dormir cedo, aí você tem que acordar cedo, mas às vezes você se alimenta mal. Então faça um check-up do seu corpo. Vá a alguma consulta, veja como estão as suas vitaminas,
Veja como que está tudo isso. Um outro aspecto que você pode analisar é o percurso do meu trabalho. Há algumas ocasiões em que o percurso ao trabalho é mais cansativo do que o trabalho em si. Eu já trabalhei já longe, 1 hora e pouquinho, acho que foi 1 hora e meia, foi o mais distante. Mas tem gente que leva 3 horas para chegar ao trabalho. Acorda muito cedo, pega ônibus, trem, metrô, balsa. Não, tô brincando. Mas vai muito longe. Então, às vezes, o melhor seria tentar ou troca de serviço e fique mais próximo, ou às vezes mude-se. Tente morar um pouco mais próximo ao trabalho. E aí você pode ver uma qualidade de vida. Mas é uma série de fatores que devem ser analisadas. A questão física, né? Descanse, procure priorizar o descanso, como nós pontuamos aqui, no dia correto e da forma correta, mas também procure alimentar-se corretamente, exercer o seu trabalho de uma forma que respeite os seus limites, o seu corpo, e também foque na sua vida espiritual. Porque se você não for diligente espiritualmente, todas as outras áreas vão bagunçar. Então não adianta nada, você está fazendo tudo certinho no seu trabalho, na sua alimentação, na sua rotina, e no domingo tá uma bagunça. Você não vai para os cultos ao Senhor, você não tem uma vida devocional, você não tem uma vida de oração, a sua vida não está como se, na prática, é, pendente e cativa à palavra do Senhor. Então, nós sentimos isso no nosso corpo também. O domingo ele é nos dado não somente para benefício espiritual, mas para benefício do corpo, porque o ser humano como um todo, ele é espírito e corpo. Ele é alma e corpo. Então não existe essa separação de não, eu cuido do meu corpo e o espiritual não importa. Uma coisa aflige na outra. Geralmente o espiritual tende a ter mais peso no corpo físico. E nós sabemos que numa realidade como São Paulo, né, na cidade em que nós vivemos, isso é muito comum. Então nós vemos que muitos cristãos, infelizmente, dentro das igrejas, eles negligenciam os deveres espirituais, a oração, a leitura da palavra, justamente por conta do cansaço. Usando isso como justificativa, é claro, que é nossa obrigação nos alimentarmos espiritualmente, mas também essa rotina, muitas das vezes acaba nos colocando em situações bem complicadas. Muito bom. A pergunta número 3, terceira pergunta é: como identificar se o meu desejo de crescimento profissional é genuíno ou se estou caminhando para uma ambição pecaminosa? Isso é boa, hein? Como identificar se meu desejo profissional é genuíno? Como identificar se o meu desejo de crescimento profissional ele é genuíno ou se estou caminhando para uma ambição pecaminosa? Ok. Acredito que seja através dos princípios. O que está o motivando e sendo um motor condutor para que você consiga esse crescimento no trabalho? É apenas acumular riquezas? Não sei. É legítimo nós termos desejo de coisas, de material, por exemplo. É legítimo um homem ou uma mulher querer ter um carro para se locomover melhor, ter bens materiais. Não é um pecado em si mesmo o material. Mas significa que eu vou ter apenas um fim utilitário para mim? Esse meu desejo de crescer e ganhar mais e me destacar no meu trabalho não deveria gerar em mim um desejo, talvez, de dizimar melhor para a minha igreja, para que a minha igreja consiga atender outras frentes de trabalho, como, por exemplo, o trabalho missionário? Para que Deus me dê mais recursos, para que eu possa atender ao necessitado, que às vezes está ao meu lado e eu nem o percebo? Então, são diversas formas e princípios que nós podemos avaliar o nosso coração, sondar o nosso coração, e veja, não é apenas mero sentimentalismo, não é, eu sinto que isso está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos aqui o manual. Nós temos aqui todas as diretrizes. Paulo ele mostra em suas cartas diversos princípios que nós podemos seguir legítimos. Nós temos homens que foram ricos nas escrituras: Abraão, Jó, Salomão e tantos outros. A riqueza em si não é o problema. O problema é quando orientamos os nossos amores e colocamos ele cativo em serviço para a riqueza. O problema do homem é quando ele se coloca a serviço do dinheiro e não coloca o dinheiro a serviço de si mesmo. Então eu acredito que sondar bem o coração e avaliar através das lentes das escrituras qual é o meu objetivo disso. São objetivos legítimos? Se não for, que nos arrependamos e que possamos correr para o rumo correto. Acredito que essa seja o melhor caminho. Muito bom. A quarta pergunta, Tiago, é:
O que fazer quando a minha empresa exige algo de mim que fere a minha fé? Você não cumpre, você não se sujeita a homens. Aí é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens. Se no seu trabalho o seu chefe fala que você tem que mentir, senão você vai ser demitido, glorifique a Deus com a sua demissão. É muito mais glorificante ao nome do Senhor que você seja demitido e Ele cuidará de nós, e você ter fé que Ele vai cuidar de você, do que você se submeter a práticas pecaminosas com o empecilho de eu preciso do meu trabalho. Tem homens que se sujeitam a isso, a práticas pecaminosas porque é o meu sustento, é o meu ganha-pão. Como que eu vou cuidar da minha família? Como que eu vou cuidar dos meus filhos se eu não tiver um trabalho? É uma preocupação genuína ao ponto que pode se tornar uma preocupação pecaminosa, porque no fim nós achamos que tudo está sob o nosso controle. Você pode perder o emprego de diversas formas. Aí sua empresa pode quebrar. Você pode ficar enfermo, ser afastado. E tantas outras situações. Então acredito que quando surge uma questão dessa, muito clara, de pecar ou agradar o Senhor, não tem dúvida. Agrade ao Senhor. Ele se agradará de você e te honrará. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Muito bom. Quinta e última pergunta das que foram selecionadas pelos jovens da UMP é: como equilibrar excelência profissional com o descanso bíblico? Isso combina bem no último ponto, né? Fazer o nosso trabalho com foco no Senhor. Fazer o nosso trabalho, seja ele qual for a sua ocupação, da melhor forma possível. Não para ser visto pelo seu chefe, mas porque nós estamos sob os olhares do Senhor. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando numa outra editora e estávamos passando por um período de promoção e exigia um pouco mais de todos os funcionários, até das áreas que não deveriam ir para a produção, na linha de frente de produção, como embalar livros e tudo mais. E alguns ficavam um pouco mais, mas outros não queriam ajudar. E às vezes fazia mal feito até mesmo os seus deveres. E eu lembro que conversando com o editor, um reverendo, nós estávamos questionando essa atitude, e aí eu falei para ele, reverendo, nós deveríamos ter, todos nós aqui, pois todos os funcionários são cristãos, deveríamos ter uma ética calvinista do trabalho. Saber que nós devemos, tudo aquilo que vem às nossas mãos, nós devemos fazer com excelência. Tudo. Desde um atendimento que você faz no WhatsApp, atenda aquela pessoa da melhor forma possível. Não para que você receba um elogio depois do atendimento, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Você recebendo um elogio, você está mostrando que o nome do Senhor é glorificado por meio da sua tarefa, ou do seu atendimento, ou do seu conserto de algum móvel, e assim por diante. E se ocupar também em cuidar do seu corpo, em cuidar do seu físico. Eu lembro de uma leitura, eu acho que é Jordan Weirnow, o autor. Ele escreveu 2 livros principais, Redimindo o Seu Tempo e Maestria. E ele trabalha esse aspecto da maestria lá, né? Mas ele diz algo muito interessante quando ele dá aspectos práticos de como nós podemos desfrutar do descanso. Ele diz mais ou menos o seguinte: se você trabalha muito com a mente, quando você for ter um momento de lazer, tenta ter um momento de lazer com as mãos, que você não precise usar muito a mente. Se você trabalha muito com as mãos, um trabalho braçal, quando você for ter um momento de lazer, tente usar mais a mente do que o trabalho braçal. Fazendo isso, talvez você consiga desfrutar melhor do descanso. E lembre-se, nós glorificamos a Deus com o nosso trabalho e glorificamos a Deus também com o nosso descanso. O descanso é um mandato bíblico. Devemos descansar também, que estaremos cumprindo a vontade do Senhor. Acho que está respondido. Muito bem. Então, meus irmãos, fica aberto agora, neste momento, para que vocês tragam perguntas também, para que o Thiago responda, além daquelas que já foram feitas. Então, quem tiver alguma dúvida, pode levantar a mão que certamente o Jonas dará o microfone ali e a pessoa fará a pergunta. Pastor. Tiago, foi muito boa a sua palestra, deixar bem claro que foi muito claro para nós. A minha pergunta tem a ver com jornada de trabalho. Eu não tenho acompanhado muito essa discussão do fim da jornada 6 por 1. Aliás, eu não estou nem acompanhando
com medo de saber a verdade. Então, não estou nem acompanhando direito. Mas estão querendo acabar com essa jornada 6x1. Ou seja, a ideia ali talvez seja de que a pessoa trabalhe menos. Né? E talvez o problema é a motivação disso. O que as pessoas vão fazer com o tempo que está sobrando? Ou que, teoricamente, vai sobrar? Né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. Não sei se você acompanha. Eu confesso, mais uma vez, que não tenho acompanhado de propósito. Estou com medo de saber a verdade. Né? Mas eu acho que, em suma, é isso. Boa parte dos brasileiros trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Boa parte assim, né? Porque hoje os comércios abrem dia de domingo também. Então, será que você poderia falar um pouco sobre isso? Questão mesmo de jornada de trabalho. Porque o meu medo, o meu temor é de que o que esteja por trás disso é questão cultural. É deixar mais tempo para o lazer. E aí, lazer demais, a gente sabe o que dá também, né? Se trabalhar demais é complicado, trabalhar de menos também é. Eu ia falar que qualquer pergunta mais difícil poderiam perguntar ao reverendo. Aí me complicou agora, né? Mas brincadeiras à parte, meus irmãos. Veja, eu tenho acompanhado um pouco. Eu vi questionamento dos dois lados, né? Aqueles que defendem o fim da escala 6x1, que é a grande maioria dos brasileiros que trabalham de segunda a sábado. Eu vi os argumentos a favor do fim da escala, vi os argumentos contrários também. A questão em si, eu acredito que seja mais profunda do que superficial. Apenas quantas horas o brasileiro trabalha. Porque tem outros fatores na rotina do trabalho. Aquilo que o reverendo falou é aquilo que nós expomos aqui. Trabalhar demais, idolatrar o trabalho é um pecado. Mas viver no ócio, querer só viver para recreação, também é um pecado. Então nós temos que encontrar o equilíbrio bíblico disso. A questão do trabalho é que nós naturalmente vemos o trabalho apenas com fim utilitário. Ou seja, se eu sou registrado, se eu presto contas a um superior, isso é um trabalho. Mas o que eu faço em casa? Lá em casa, por exemplo, todos os móveis, uns 90%, 95% dos móveis, fui eu que montei. Isso é trabalho. Eu ajudo em outras tarefas domésticas da casa, como, por exemplo, arrumar, limpar, organizar e assim por diante. Então, nós temos outros trabalhos também, além do trabalho remunerado. Como nós vimos no período do Antigo Testamento, o trabalho artístico também era um trabalho. Então, eu acredito que a questão do fim da escala, 6x1 ou 5x2, no fim, resulta nas ordens do nosso amor. Eu acho que em diversas ocasiões seria benéfico se as pessoas utilizassem o tempo delas, que sobraria, de um modo útil, né? Aí é pior ainda. Ou então como os deputados, né, que querem trabalhar só 2 dias da semana e folgar 3. Aí vira bagunça. Mas é a ordem do amor. Quem está defendendo isso, às vezes, quer tempo livre mesmo para sair e ficar na gandaia. Usando uma linguagem mais, assim, aberta. Quer simplesmente ter tempo para bar, quer ter tempo para ficar vendo futebol. E aí não é um conteúdo legítimo. Eu já trabalhei em escala 6x1, segunda a sábado. E é bem corrido. Porque as coisas de casa só sobram para você fazer basicamente no fim do sábado ou no domingo. Mas aí, para o cristão, isso é um problema. Porque nós devemos deixar o domingo para as coisas do Senhor. É importante que, por exemplo, dediquemos, na medida do possível, todo aquele dia ao Senhor. Então, por exemplo, lá em casa, nós sempre tentamos deixar o almoço já pronto na noite de sábado. Para que no domingo nós não fiquemos naquela correria frenética. Não, tem que ir embora logo da igreja, porque tem que chegar, fazer o almoço e depois ir para a igreja, porque nós não moramos perto da igreja. Então nós deixamos tudo ajeitado para que o domingo seja um dia para deleite espiritual. As leituras, filme, se for assistir um filme espiritual e assim por diante. Então, trabalhar de segunda a sexta é algo muito bom. Eu trabalho de segunda a sexta, é algo que eu não queria abrir mão tão cedo. Porque o sábado se torna para que eu possa fazer outras atividades. Eu trabalho em outras partes, né, em casa, às vezes eu ajudo alguém que precisa e tudo. Principalmente seminário, que também acaba consumindo todo esse tempo que sobra, é tempo que eu tenho que fazer trabalho. Mas é um pouquinho do tempo que eu tento encaixar, às vezes, para descansar o corpo. Vou ver um filme,
tento fazer uma leitura diferente, que não as que são exigidas do seminário. Então eu acredito que é tudo a intenção do coração. Eu não vejo um problema em si, no fim da escala 6x1. Eu acho que, na verdade, o problema do nosso país é ter um Estado controlador. O Estado, ele quer se meter em tudo. Em tudo, perceba. Não é a questão apenas de relacionamento entre o patrão e o empregado. Ele quer se meter até em como você educa seus filhos. Disciplina não pode. E aí a gente entra em outra temática. Mas a questão é, ele quer falar o que é permitido ou não. Ou seja, é permitido sim, você vai ter que trabalhar 6x1. Não, não é permitido, é 5x2. O certo seria que o patrão e o empregado tivessem uma certa liberdade para que eles tivessem um acordo mútuo e falassem, olha, vem trabalhar. Você vai trabalhar 5 dias da semana, e desses 5 dias, um vai ser híbrido. Você vai trabalhar em casa nesse dia. Nos outros é presencial. E você tem toda uma flexibilidade e vai encaixando na rotina, nos afazeres e assim por diante. Então, acho que tudo isso, no fim, resulta na ordem do nosso coração. Aqueles que desejam o fim da escala 6x1 apenas para ter mais tempo livre para outras coisas supérfluas, eu acredito que deveria corrigir o seu coração. E aqueles que pretendem usar o tempo para coisas melhores e mais úteis, eu acredito que seja o caminho correto. Respondido? Muito bom. Alguém mais, meus irmãos, tem perguntas a serem feitas? Podem levantar a mão. Não fiquem acanhados. Tem misericórdia. Ninguém mais? Então podemos encerrar aqui. Joe tem uma pergunta. Boa noite. Muito obrigado pela sua palestra, pelo tempo que você dedicou. Eu tenho uma pergunta em relação, você falou de excelência, né? E em relação a perfeccionismo, né? Eu mesmo sofro bastante com isso. E embora eu saiba que perfeito só Deus, né? Nós encontramos perfeição em Deus. E a perfeição pode virar um ídolo, né, na nossa vida. Eu trabalho na área criativa, né, na parte de design, então, às vezes eu gasto muito tempo ajustando algo que ninguém vai ver, mas aquilo me incomoda, né, aquilo, eu não consigo dormir direito se eu não ajustar aquilo, né. E aproveitando também o gancho, né, gostaria também de saber como, qual conselho, né, você daria sobre isso, como lidar com isso, e também a respeito do ócio criativo para o artista, né, como um cristão aí deve manejar bem isso para acabar não pendendo para o lado da preguiça, e seria mais isso mesmo, né, essa questão. Bom, a questão do perfeccionismo. Eu acredito que se torna. Não há problema em ser detalhista. Eu acredito que, às vezes, quando falamos de perfeccionismo, é nos atentarmos aos mínimos detalhes. Em si mesmo, eu não acredito que isso seja um problema. Eu acredito que seja você ter cuidado e ter excelência. Na verdade, lá na editora, a maioria do pessoal do marketing sofre muito comigo. Porque eu vivo encontrando falha nas coisas e aponto pra eles. Eu falo, ó, isso aqui tá errado, ó, isso aqui não tem nada a ver. Não é minha área é de vendas, eu tenho que vender livros. Mas eles percebem que eu consigo notar tantas coisas que eles me mostram. Aí eu fico lá, olha, isso daqui tá feio. Olha, isso daqui tá mal ajustado, tá torto, falta uma letra. Então, assim, é muito importante você ser sempre atencioso ao seu trabalho, mas com cuidado. Se aquilo tira a sua paz a ponto de alterar o seu humor, alterar a forma como você lida com o próximo, porque as coisas saíram do seu controle, no fundo parece que você está no controle. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não deixar com que isso seja um pecado a ponto de você maltratar ou até mesmo se culpar por algo que era irrelevante ou por algo que poderia ter deixado passar. Por exemplo, você gastou horas e horas e horas e horas para ajustar uma linha. Às vezes essas horas seriam melhor dedicadas na construção visual num todo, percebe? Então é encontrar o equilíbrio e entender quando aquilo está te afetando negativamente e quando aquilo está sendo de fato um empenho dedicado por um trabalho com excelência. Até aqui, ok? Obrigado, é isso. A questão do ócio. A questão do ócio bíblico, né? A questão do lazer bíblico,
Não dá pra gente falar, olha, esse tipo de lazer é pecaminoso, claro, pelos princípios a gente julga. Ou esse tipo de lazer é bíblico. Não. Há lazer e lazer. Há lazer que é lazer para, pode ser lazer pro Will, e tem lazer que não é lazer pra mim. Por exemplo, no meu momento de lazer, eu gosto de ler clássicos. E clássicos exigem uma leitura um pouco mais atenciosa, uma leitura mais difícil. Tem pessoas que olham e falam, você tem prazer lendo isso? E aí é um motivo de espanto. Para ele, pode ser uma outra coisa. Às vezes pode assistir um filme. Ou assistir um documentário de carros. Então é algo muito relativo. É, é algo mais de gosto pessoal. O que importa é que você encontre aquilo que você gosta e consiga dedicar tempo para que seja um descanso e para aquilo não se torne pecaminoso no aspecto de tomar todo o seu tempo. Eu citei videogame. Videogame é algo legítimo. Também pode ser um lazer. Não quem joga FIFA. Para quem joga FIFA não é lazer, não. É motivo de estresse. Mais outros jogos, por exemplo. Jogos de história. Eu amo os jogos de história. Eu já zerei vários quando eu tinha tempo livre, né, na infância. Hoje em dia eu não tenho muito tempo, mas quando eu jogo, eu gosto de jogo de história. Porque eu aprendo e me divirto jogando com aquilo. Mas tem que ser uma hora regrada. Eu não posso simplesmente pegar no controle e largar ele depois de 5 horas de jogatina. Aí seria uma responsabilidade com os meus afazeres, com a minha igreja, com o meu seminário, com a minha esposa. Entende? Então eu tenho que ver na minha rotina o tempo disponível, qual tipo de lazer que eu gosto e me dedicar àquilo. Para quem é casado, às vezes fazer algo que seja um lazer para os dois, ou às vezes não. Vocês já fazem tantas coisas juntas que cada um quer fazer o seu. Ela quer ler um livro, você quer jogar, você quer assistir, ela quer assistir. Entende? Por exemplo, Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. No tempo de lazer dele, sabe o que ele gostava de fazer? Encaixar tijolos e pintar. Já pensou se eu me aventuro a pintar? O macaco vai pintar melhor que eu, né? Tem a novela lá, o Macaco Pintor lá, a arte subjetiva. Terrível. Pra mim não seria um prazer fazer pintura, mas pra ele era. Então era um momento que ele dedicava às vezes pra conseguir esparar a mente, se desconectar da política, das tensões que ele vivia. Então acredito que vai muito de gosto pessoal. Claro, analisando e vendo que aquilo não é um pecado, aquela recreação não é pecaminosa em si mesmo. Por exemplo, um jogo de azar. Um jogo de azar não pode ser um lazer pra gente, porque envolve ética, envolve moral, envolve outras questões. Aí tem práticas pecaminosas. Ok? Tudo bem. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Posso encerrar? É para que não nos alonguemos no horário e amanhã é dia do Senhor. Como diziam os puritanos, dia da feira da alma. Então, bom que nós descansemos e nos preparemos para o dia do Senhor. Vamos então.